dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Glória a Deus. Você pode assentar-se dando glória a Deus? Irmãos, é importantíssimo dizer que esse texto que você leu comigo fala acerca da crucificação do nosso Mestre. Agora perceba que existe um pedido sendo executado nos 3 versículos que nós acabamos de ler. Lógico que o contexto aqui fala de algo e que nós não queríamos que Cristo passasse, mas foi necessário que Ele passasse, que é a fase do escárnio. O contexto aqui fala-nos sobre o escárnio da crucificação de Jesus. Jesus está no ambiente de escárnio. As pessoas estão olhando para Ele e, como escarnecendo dele, abrem a sua boca e chegam a dizer: você não é o Cristo? Você não é aquele pela qual derruba o templo e em 3 dias se edifica? Ressuscita os mortos? Não é você que é o autor e diz ser o autor da vida eterna? Não é você que diz ser o salvador do mundo? Pensa nessa cruz agora. Salva-te a ti mesmo, para que nós possamos crer em ti. Desça daí, porque só assim creremos que tu és o Filho de Deus. Olha que pedido interessante. Olha que pedido inusitado. O que nos faz entender e perceber é que a fé deles estava baseada em algo concreto. Ou a fé deles só servia para crer em coisas concretas. A fé deles
Se por acaso Cristo tivesse ouvido estes pedidos, aconteceria algumas coisas importantes. Aconteceria coisas importantes, é essa que eu quero dizer. Se Cristo não tivesse ouvido, se Cristo tivesse dado ouvido, tivesse descido daquela cruz, primeira coisa que aconteceria é se Cristo tivesse descido daquela cruz, não haveria salvação para a humanidade. Por quê? Porque Cristo estava debaixo de uma profecia. Cristo estava debaixo de um comando. Foi isso que Isaías disse, capítulo 53 e versículo 5. A profecia de Isaías diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se Cristo tivesse descido, esta profecia não se cumpriria. Segundo, se Cristo tivesse descido, não haveria perdão para os nossos pecados. Estaríamos perdidos nos nossos pecados. Por isso que Hebreus disse, o escritor aos Hebreus escreve, capítulo 9, versículo 22, ele diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E diz mais: sem o derramamento de sangue não há perdão. Isso aponta para o Cordeiro verdadeiro que derramou o seu sangue, a saber, Jesus de Nazaré. Se ele tivesse descido, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. Terceiro, se Cristo tivesse descido da cruz, sabe o que aconteceria? Nós não seríamos regenerados da nossa natureza caída. Foi isso que Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo de número 1 e versículo de número 23, o apóstolo Pedro registra: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Quem é a semente não perecível? Quem é a semente incorruptível? Foi Cristo que morreu na cruz, foi à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é a semente incorruptível. Da mesma forma que a semente tem que ir para o pó, tem que ir para a cova e morre para gerar vida, da mesma forma Cristo teve que morrer para poder gerar vida. A sua morte não gera morte, mas a sua morte vence a morte e vence a morte para dar a cada um da igreja a vida eterna e a regeneração pelo poder do sangue do Cordeiro. E o que é regenerar? Regenerar é tornar algo original. Nós estávamos perdidos e as nossas naturezas caídas, mas pelo sangue de Jesus fomos regenerados e voltamos diante de Deus para a originalidade da nossa natureza. Ele recupera isso. Quarto, se Cristo tivesse descido da cruz, nós não teríamos ou não teríamos essa necessidade da santificação, porque Cristo morreu. Hoje temos a necessidade da santificação. Se Cristo não morresse, era vã a nossa santificação. Tudo aquilo que pudéssemos fazer para Ele e por Ele seria vã, mas nele, tudo aquilo que façamos é para a glória dEle, para o louvor dEle. Santificação é separação do mundo. Se Cristo descesse daquela cruz, do que adiantaríamos viver separados daquilo que o mundo oferece? Mas pelo sangue de Jesus, pela sua morte, pela sua crucificação, hoje nós entendemos que a santificação em Cristo nos leva para o céu. A santificação em Deus nos leva para perto dele. A santificação em Cristo nos faz entender que João capítulo 14 pode cumprir-se em nós quando ele disse: olha, não se atemorize, não tenha medo, não fique turvado
diante da vida pecaminosa, diante do mundo que quer nos derrubar, diante do diabo que trama noite e dia e noite para nos derrubar, nós temos da parte de Deus a adoção pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos garante a adoção. Hoje nós podemos dizer e bater no peito com orgulho, dizendo: eu sou filho de Deus, não sou criatura não, eu sou filho de Deus, porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cadê os adotados aqui? Cadê os adotados aqui? Faz barulho, por favor. Cadê os adotados? Cadê aqueles que foram adotados pelo sangue do Cordeiro? Catuca teu irmão aí do lado e fala, pergunta para ele: você foi adotado pelo sangue do Cordeiro? Você está adotado? O sangue do Cordeiro está em você? Porque se tiver, então manifesta, por favor. Outra coisa, se Cristo tivesse descido daquela cruz, a Bíblia e tudo aquilo que está nela seria uma grande farsa. Se Cristo tivesse descido daquela cruz, a Bíblia e tudo aquilo que ela ensina seria uma grande farsa. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, Paulo escreve esta carta dizendo: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela é verdadeira, e como palavra de Deus, que atua eficazmente ou com eficácia dentro de vocês, aqueles todos que creem. Olha que Paulo disse: vocês receberam uma palavra não por intelecto humano, não por sabedoria humana, mas vocês receberam a palavra de Deus porque vocês entenderam que ela é que causa a transformação da vida. Vocês receberam, não foi por causa da intelectualidade do pregador. Vocês receberam, não foi por causa da boa oratória de Paulo. Paulo dizendo para esta igreja: vocês receberam, não é porque eu sou poliglota, não. Vocês não receberam esta palavra por causa de nada disso, porque tudo isso eu tenho como esterco, eu tenho como perda. Mas vocês receberam a palavra, e a palavra entraram em você porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela esmiuça a penha, porque ela vai da divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos. Vocês receberam esta palavra porque ela é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para a igreja e para aqueles que creem. A transformação é pela palavra, a libertação é pela palavra. Se estamos aqui é pela palavra, se nós damos glória é pela palavra, se adoramos é pela palavra, se clamamos é pela palavra, se ganhamos é pela palavra, se perdemos é pela palavra, se erguemos as mãos é pela palavra, se deitamos, se comemos, se dormimos, se vestimos, tudo é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Olha, a nossa pregação não teria valor, a morte e o inferno teria poder para vencer a igreja. Mas olha só o que ele escreve agora, a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Paulo escreve dizendo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei, mas a vitória da igreja é quem? É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos garante a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Você pode descer a sepultura aqui hoje, mas um dia você vai ressuscitar, vislumbrando e dando glórias a Deus. A morte não é um fim para a igreja, a morte não é um fim para aqueles que servem a Deus. A morte não é um fim para você, ainda que você desça a tumba fria, o seu corpo vai para o pó, mas o seu espírito e alma vai para Deus, comungar com o Senhor no seio de Abraão. E a Bíblia diz que nos últimos dias, quando ele vier buscar a sua igreja, a trombeta soará e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados para depois encontrarmos com o Senhor nos ares. Quem garante isso para mim e para você? É Cristo, é Cristo. Ele não desceu daquela cruz para garantir a ressurreição do nosso corpo. Ele não desceu daquela cruz para garantir a vida eterna. E somente a Deus. Só a vida eterna em Cristo. Ainda para continuar, já estou terminando. Se a morte tivesse vencido a Cristo, ou se Cristo tivesse descido daquela cruz, também aconteceria algo inesperado. Jesus seria um perdedor. Jesus seria um perdedor. Mas Jesus, ele não foi perdedor coisíssima nenhuma. Ele não foi perdedor porque ele estava abnegado diante do Pai. Ele não foi perdedor porque ele estava obedecendo uma ordem de Deus. Você quer um exemplo de obediência? Olhe para Cristo. Você quer um exemplo de serviço? Olhe para Cristo. Você quer um exemplo de perfeição? Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você quer um exemplo do grande missionário? Olhe para Cristo. Você quer um exemplo do grande intercessor? Olhe para Cristo. Você quer um exemplo do grande mestre? Olhe para Cristo. E você quer um exemplo do seu Salvador? Continue olhando para Cristo. Olha só o que a Bíblia diz, Filipenses. Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, Paulo diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus não lhe deu um nome, Deus lhe deu o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus o exaltou e lhe deu o nome. Todos nós temos um nome, mas somente o nome dos nomes, aquele que está acima de todos os nomes. Tem alguém aí na terra que se acha bambambam, que se acha o tal. A pessoa pode ser presidente, a pessoa pode ser rei, a pessoa pode ter qualquer tipo de título aqui na terra, mas todos eles estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Alguém pode ter um nome, mas somente ele tem um nome destacado, um nome de destaque, um nome vitorioso, um nome que vence o pecado, um nome que vence a morte, um nome que vence a guerra, um nome que nos leva para o céu. Ele tem um nome daquele pela qual a igreja clama, um nome pela qual a igreja ora, um nome pela qual a igreja está prostrada, um nome pela qual a igreja acredita, um nome pela qual a igreja tem fé, um nome pela qual a igreja é santificada, um nome pela qual a igreja está de pé, um nome pela qual a igreja marcha, um nome pela qual a igreja está caminhante, um nome pela qual a igreja está triunfante, um nome pela qual a igreja não escurece, um nome pela qual a igreja é fortificada. Quem adora esse nome, por favor? Adora esse nome aqui, por favor. Se ele está sobre você, adora ele nesta noite, porque ele é o Deus que está sobre todas as coisas. Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo dobre-se todo o joelho. Mas por que Cristo não desceu da cruz? Existe um porquê ele não desceu da cruz. Qual foi o motivo dele ter ficado até ali? Olha, ele teve várias oportunidades de descer da cruz. Ele poderia não ter vindo para a terra, não iria para a cruz. Ele poderia não ter aceito o convite do Pai e ter ficado nos céus, não mandaria a cruz. Ele poderia no Getsemane ter desistido daquela oração:
vontade. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. Ele poderia ser entregue ou deixar que as pessoas pudessem o matar fora do tempo, mas tinha um tempo determinado para ele morrer também. Mas por que ele não declarou que Cristo não morreu? Porque ele estava debaixo de uma profecia. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento, quando Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e o descendente dela, este lhe ferirá o calcanhar, e você lhe ferirá, este ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Era Cristo no Antigo Testamento. Cristo estava debaixo desta profecia. Se ele estava debaixo da profecia, ele tinha que vir. Por isso ele não desceu da cruz. Um outro motivo por que Cristo não desceu da cruz: por ter ser abnegado ao seu propósito. O que é isso? É você ser obediente até o último grau. Você não titubear e não desistir, mesmo as circunstâncias estando difíceis ou parecendo difíceis. Você não liga para ela, você vai em frente. Ele estava abnegado para a sua missão. O profeta Isaías, olha a abnegação de Cristo, diz, Isaías 7,14, ele diz: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e terá à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Presta atenção que a mulher está grávida. Porém, Isaías 9,6, Isaías volta para a profecia messiânica e completa dizendo: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deixa eu repetir: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Note, 7,14, a mulher está grávida, Maria. 9,6, a mulher já ganhou o neném, já tem até nome. Sabe o que é isso? É a missão de Jesus descendo para a sua abnegação total. Por isso que ele não podia descer daquela cruz. Paulo diz mais profundo: se ele tinha uma profecia, a mulher está grávida, um filho nos nasceu de uma virgem, Maria era virgem, nasceu Jesus. No 9,6, Maria veio Jesus, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vai mais além com Paulo, quando ele explica dizendo: pelo contrário de tudo, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido como figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele teve que ir até o final, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele teve que ir até o final, mostrando para você e para mim: se você está debaixo da palavra de Deus, vá até o fim. Se Deus lhe deu e está direcionando uma palavra, Jesus está dizendo da mesma forma que ele foi até o fim: não temas, tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Irmão, se ele provou para mim e para você que podemos ir até o final, nós não podemos parar na marcha, nós não podemos parar no meio do caminho. A palavra de Deus para você é esta: vai até o final, vai até o final, vai até o final. Quem tem essa palavra, levanta a mão. Vai até o final, vai até o final, vai até o final, vai até o final. Não desista, não pare, não desista.